Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. A mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se Quebrar o Ciclo da Nostalgia. Quebrar o ciclo da nostalgia. E sei que em grande parte, dependendo de tu te considerares ou não uma pessoa nostálgica ou saudosista, podes lidar com esta mensagem, com este sermão de maneiras diferentes. Mas creio que todos, independentemente de nos acharmos mais ou menos nostálgicos, mais ou menos virados para trás, podemos atravessar momentos em que sentimos que o passado foi melhor do que o presente. Em que aquilo que aconteceu lá atrás dificilmente se vai equiparar àquilo que está a acontecer hoje ou que acontece ou que estará para acontecer no futuro. Mas quero dizer, com a palavra aberta, neste estudo que nós temos estado a fazer, este estudo panorâmico de toda a Bíblia, hoje estamos a encerrar o Velho Testamento, para, se Deus quiser, próximo domingo entrarmos no Evangelho de Mateus. Quando Cristo é recebido através da palavra e quando se responde a Cristo através do louvor, aquilo que acabámos de fazer, por muito glorioso que seja o nosso passado, acredita, melhor será o futuro. Por muito glorioso que seja o nosso passado, melhor será o futuro quando Cristo é recebido através da palavra e respondido em louvor. Alguém acredita nisso? Amém. E é isto mesmo que eu quero partilhar convosco nesta manhã. Mas uma vez mais, uns com os outros, em nome de Jesus, precisamos de invocar o poder do Espírito Santo para que esta boa vontade que trago possa surtir algum efeito nas nossas vidas. Vamos orar. Querido Deus, Tu sabes melhor do que nós aquilo que nós sentimos e pensamos quando nos reunimos aqui. É difícil quando abrimos a palavra e louvamos o Teu nome, não sermos tocados pelo Teu poder, Senhor, e não queremos escapar dele nesta manhã. Senhor, nós agradecemos-Te porque o nosso encontro aqui é o encontro contigo, mas também é o encontro com tantas pessoas que estão à nossa volta, aqueles que conhecemos bem, aqueles que ainda não conhecemos tão bem, e tudo isso neste encontro é o Teu plano que deve acontecer connosco nesta manhã, Senhor. Nós, de um modo especial, agora que vamos até à palavra, Senhor, nós percebemos o que esta palavra tem feito na vida da família Rodrigues, por exemplo, e tantas outras. Senhor, nós continuamos a orar pelas necessidades que temos, Tu conheces. Ó Senhor, e nesta hora nós queremos pedir-Te que Tu possas suprir a nossa necessidade, Tu possas matar a nossa fome, Senhor. E que Tu possas concretizar a Tua vontade em cada um. Todos nós vimos de contextos diferentes, chegamos aqui com disposições diferentes, uns mais animados, outros menos, mas todos precisamos de Ti aqui. Não há ninguém aqui que de Ti não precise, Senhor. E por isso permite que a palavra pregada com cuidado e com coragem, Senhor, possa estar a participar no processo de Te encontrarmos. Tu que és o nosso Criador, ó Senhor, e és aquele a quem nós chamamos Pai. Nós oramos estas coisas todas em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos até à palavra, queridos irmãos. Quero que folheis a tua Bíblia, se puderes. Se usares este instrumento digital, faz como conseguires melhor, mas gostava que pudesses folhear um pouco da tua Bíblia. Vai lá ao final do Velho Testamento. Quantos livros tem o Velho Testamento? Esta é para quem sabe Bíblia. Quantos livros é que tem o Velho Testamento? Quantos? Alguém disse muitos. Não está errado. Mas não é a resposta virtuosa que eu esperava. Quantos livros tem o Velho Testamento? 39. Quantos livros tem o Novo Testamento? Quantos livros tem a Bíblia toda? É fazer as contas. 66. Vai até ao final do teu Velho Testamento. No final do teu Velho Testamento tu encontras o livro que o pastor Filipe, a semana passada pregou acerca de 3 profetas e pregou
precisamente também no último profeta que tu encontras. Quem é a última pessoa que fala no teu Velho Testamento, aí segundo a ordem que tens? Malaquias. Curiosamente, parece que nós já tínhamos terminado o estudo do Velho Testamento e voltamos atrás. De facto, estamos a voltar atrás porque na maneira que os cristãos têm de organizar a Bíblia, o Velho Testamento termina, de facto, no livro de Malaquias. Mas quando nós conhecemos a ordem hebraica, a maneira como os judeus têm de organizar as suas escrituras, e lembra-te, neste caso, os judeus não têm o Novo Testamento, portanto, todas as escrituras se completam no Velho Testamento, naquilo que nós chamamos Velho ou Antigo Testamento. Mas quando tu consultas a ordem hebraica, tu consultas e podes descobrir que, a terminar, não está Malaquias, mas está precisamente o primeiro e o segundo livro das Crónicas. E nós, que não somos crentes no judaísmo, somos cristãos, portanto não vamos mudar a ordem das nossas Bíblias, mas é verdade que, tendo em conta que nós começamos a fazer um caminho panorâmico pela palavra de Deus, e que estamos a fazer desde Gênesis até Apocalipse, um caminho por toda a Bíblia para sublinhar o papel da escuta no nosso relacionamento com Deus. Daí o título destas mensagens que começaram. Estas mensagens começaram em setembro, chama-se Saber Ouvir, é esse o cartaz que tu encontras quando chegas cá. Então, uma das coisas interessantes é que se queremos fazer um caminho panorâmico, é útil até deixarmos o segundo e o primeiro livro de Crónicas para o final. Por isso, tu estás a voltar um pouco atrás, se estiveres a vir de Malaquias, mas se estivesse a abrir a Bíblia como os judeus a leem, tu verias precisamente o primeiro e o segundo livro de Crónicas no fim. Originalmente, eles não são 2 livros. Um livro só. Como tu sabes, aí, sobretudo por volta do ano 1000, houve muita organização do texto. Não no sentido de alterar o texto da Bíblia, mas numerá-lo em capítulos e por aí fora. Mas, originalmente, o livro de Crónicas é um só. E estas crónicas encerravam o Velho Testamento em jeito de resumo. Resumiam o Velho Testamento. Resumiam as escrituras que existiam até então. E resumo de tudo mesmo. Porque se tu reparares, e agora quero pedir que tu abras lá no teu primeiro livro de Crónicas, e que vás ao capítulo 1, vamos folhear um pouco. Vai o primeiro livro de Crónicas, no capítulo 1, para tu veres a envergadura do resumo do autor do livro das Crónicas. A envergadura do resumo. Qual é a primeira palavra que tu tens no primeiro livro das Crónicas, no primeiro capítulo, no primeiro verso? Qual é a primeira palavra? Adão. Então, se é para resumir, é mesmo para resumir. Ok? Vamos do início. O início foi Adão. Agora vai ao segundo livro das Crónicas, ao capítulo 36, ele é o último. Vai ao segundo livro de Crónicas, ao capítulo 36, e vê o verso último, que é o verso 23. Diz assim: quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus, seja com ele e suba. Esta era uma ordem do rei pagão, o rei Ciro, na fase final do cativeiro do povo de Israel na terra da Babilónia. Tinham sido conquistados pelos babilónios. Depois, é verdade que sabemos que a Babilónia passa à Pérsia, mas então tens esta estranha ordem de um rei pagão. E assim termina o resumo de todo o Velho Testamento, segundo o primeiro e o segundo livro das Crónicas. Portanto, vai desde Adão até este rei pagão que dá uma ordem para as pessoas poderem regressar a Jerusalém. Elas que estavam no cativeiro da Babilónia. Curiosamente, o grande tradutor da Bíblia... Quem é o grande tradutor da Bíblia? Tirando João Ferreira de Almeida, que traduziu para português, naturalmente. Mas quem é o grande tradutor da Bíblia? Quando nós pensamos no grande tradutor da Bíblia, estamos a pensar em quem? Força! Estamos a pensar em quem? O grande tradutor da Bíblia. Pronto, é melhor eu dizer. Jerónimo, meus queridos, Jerónimo. Porque traduziu... O que é que Jerónimo fez? Nós somos portugueses, temos de ter alguma ligação com Jerónimo. Porquê? O que é que Jerónimo fez? Ele pega na Bíblia e traduz para o latim. Ele pega na tradução que já havia, que tinha sido feita do hebraico para o grego. Como é que se chamava essa tradução? Isto agora para os estudantes de teologia do seminário Martin Butzer. Não é? Como é que se chamava a tradução que já existia, feita para o grego? Era a Septuaginta.
E Jerónimo pega na Septuaginta e pega no Novo Testamento e traduz para o latim. O português vem do latim. Nós temos de ser gratos a Jerónimo. Aliás, temos um sítio bonito que muitas vezes gostamos de mostrar às pessoas que vêm de fora e nem nos apercebemos que há lá um relevo que devemos levar as pessoas a ver lá nos Jerónimos. Há lá um relevo que mostra Jerónimo. Portanto, sabem que é um relevo, uma escultura na superfície. E que mostra precisamente Jerónimo a fazer o quê? A traduzir a Bíblia. Nós não precisamos de ser católicos para saber que partes do mosteiro dos Jerónimos também nos pertencem, está bem? Porque Jerónimo é o grande tradutor da Bíblia. Ora, Jerónimo, acerca deste livro de Crónicas, ele chamava-lhe a Crónica da História Sagrada inteira. A Crónica da História Sagrada inteira. Logo, os livros de Crónicas resumem a história da criação da raça humana, até o ponto em que a amizade do povo de Israel com Deus o libertou do seu último grande problema, que era o quê? O cativeiro na Babilónia, para um futuro melhor. A questão, e é aqui que começa o problema, a questão é que o presente não estava a ser tão bom como eles esperavam. Vocês encontram esta frase agora aí. Esta frase longa que eu acabei de dizer. O livro de Crónicas resume a história da criação da raça humana, por isso é que começa em Adão, até ao ponto em que a amizade do povo de Israel com Deus o libertou do seu grande último problema, que era o cativeiro da Babilónia, para um futuro melhor. A questão, o problema é o presente mesmo. E nesse sentido, nós conseguimos visitar esta história tão antiga e colocar-nos nesse mesmo lugar. Porquê? Porque com frequência também nos sentimos um pouco como o povo de Deus se sentia naquela altura. Havia uma história fantástica lá atrás, mas o problema é que as expectativas do presente não estavam à altura. Aquilo que estava a acontecer no presente não estava à altura das expectativas quando se pensava no passado. Os livros de Crónicas também refletem essa angústia específica de quando o passado nos parece mais glorioso do que o presente. E permitam-me fazer esta generalização. Vocês sabem o quão eu sou dado a generalizações culturais e não quero exagerar nelas. Mas eu até diria que neste aspecto, pensando nós aqui em Portugal e nos portugueses em particular, eu acho que isto é especial para nós. Porque temos esta tendência também de achar, talvez não seja uma coisa consciente, mas de achar que o melhor não é o que está por vir, mas é aquilo que já aconteceu. Não quero estar aqui a fazer grande crítica cultural e tenho a mania que sei fazê-lo, é melhor não tentar. Mas, meus irmãos, nós, portugueses, que crescemos numa cidade, por exemplo, tão bela, permitam-me a opinião, tão bela como Lisboa é, em grande parte nos fascina quando passamos por aquelas construções, por aquelas pedras antigas que refletem um momento em que Portugal aparentemente foi maior do que é agora. Falei-vos dos Jerónimos e podíamos dar outros exemplos. Semana passada tive o privilégio, eu, a minha família, a família Maceretejano também veio connosco ao retiro da Igreja de Granada, a Luz a las Naciones. Eles mandam um abraço, tipo o pastor Guilherme, o pastor Pedro, o pastor João, foi muito bom. E uma das coisas que me fascina, mesmo quando saio de Portugal, é que basta entrar em Espanha, e Espanha é a mesma coisa. Tem uma história diferente de Portugal, não é? Nós temos uma ideia disso. Somos muito zelosos da diferença que temos com Espanha. Mas, por exemplo, passei por Sevilha, uma cidade linda, linda, meus irmãos, linda. É a cidade número 7. Cidade número 7 de Espanha. E é maior do que Lisboa. Por um lado fiquei contente, por outro lado fiquei novamente zangado com os espanhóis. Até a 7ª cidade é maior do que a nossa primeira. Mas linda, uma coisa linda. E que também marcada em grande parte, Espanha como Portugal e outros países da Europa, também em grande parte marcada pelas suas grandes construções do passado, pela sua história. Não estou a dizer que todos os europeus são assim, mas em grande parte os europeus muitas vezes acham, mesmo que não o confessem, que o melhor já aconteceu. Porquê? Porque estamos diante dos documentos em pedra de tempos áureos e parece que nos custa acreditar que o presente e o futuro possam vir a ser melhor. Termino esta pequena digressão de comparação cultural, mas dizendo isso até porque hoje grande parte da nossa Igreja da Lapa é brasileira também. Eu diria aí que, de um modo geral, quando se compara um brasileiro com um português, o brasileiro parece-me menos
menos marcado pelo passado, menos preso ao passado, mais pronto para acreditar, mais pronto para se aventurar. E a prova é a vossa presença aqui. Só uma grande aventura traria um brasileiro até Portugal. Só até um gesto de grande coragem. Por isso é que os irmãos sabem, quando chegam cá, que depois descobrem o que fizeram. Mas cá estamos e eu vou pregar acerca do futuro. O autor destas crónicas, ele é frequentemente apontado como Esdras. Mas como sabem, em tudo, nestas questões há muitas discussões. Também muitas vezes o autor é focado como alguém que poderia estar a falar numa perspectiva cronológica de 2 séculos depois do cativeiro da Babilónia. Como é que ele escreve este texto? E agora, uma vez mais, vou pedir que tu possas folhear para perceber rapidamente como é que este texto funciona. Se tu reparares, volta aí agora outra vez ao primeiro livro das Crónicas, tu começas, não é um início fácil. E não esqueças que eu e o Filipe estamos a desafiar a que todos possam fazer esta leitura. Portanto, alguns, se ficaram para trás, eu quero encorajar-te, porque próximo domingo vamos entrar no Novo Testamento e o plano é até agosto nós vamos terminar o Novo Testamento. Portanto, a ideia é que se alguém ainda não leu a Bíblia do início ao fim, eu espero que pelo menos receba o impulso deste estudo para, durante o ano de 23, 24, ter feito isso. Mas, portanto, uma das coisas que eu quero reconhecer, olha para o início. Adão, Sete, Enós, Quenã, Malalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã, Jafé. Ainda por cima aqui nem é filho de Gerô. Não, é só nomes puros e duros. Faz-me lembrar às vezes algumas orações que eu faço pelos membros da igreja. São nomes puros e duros. Nomes. E se tu reparares, vai folheando a tua Bíblia. Começa capítulo 1, é só genealogia. Capítulo 2, continua a genealogia, e agora até começam a aparecer os filhos. De Hebrão foram Corá, Tapua, Requém e Sema. Capítulo 3, descendentes de Davi, outra genealogia. Capítulo 4, descendentes de Judá, outra genealogia. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, só genealogias. Felizmente chega ao capítulo 9 e acabou a genealogia. Não é fácil ler genealogias, verdade? Já outras vezes tenho citado o pastor Jonas Madureira, porque o pastor Jonas Madureira, quando esteve cá, lembram-se, ele disse uma coisa incrível acerca de genealogias. Lembram-se qual era a ideia que ele tinha partilhado connosco? Ele disse que uma genealogia na Bíblia é o quê? É um portal. Portanto, é um portal, é um lugar que quando tu atravessas te leva para outro sítio. E de facto é fantástico olhar para as genealogias assim. Ainda assim, mesmo com essa explicação do pastor Jonas Madureira, continua a ser difícil para mim entrar por esse portal. Porque é uma leitura que geralmente é árdua. Porquê é que o autor está a fazer isto? E eu quero que tu compreendas. Os primeiros 9 capítulos são estas genealogias. E o primeiro livro, agora distinguindo o primeiro livro das Crónicas do segundo livro das Crónicas, reconta a história de David. Porquê? Porquê é que dizemos reconta? Porque os 2 livros anteriores na nossa ordem já tinham contado. Neste caso, 4 livros. Quais são os livros que anteriormente já tinham contado esta história? O primeiro e o segundo livro de Samuel e o primeiro e o segundo livro de Reis. Por isso é que é mais difícil, às vezes, ler primeiro e o segundo livro de Crónicas logo a seguir a termos lido esses livros. Porquê? Porque nos parece uma repetição. Por isso eu recomendo, é assim que eu faço, eu leio sempre as Crónicas no final do Velho Testamento, quando estou a fazer a minha leitura anual da Bíblia. Porquê? Porque a maneira como as Crónicas estão a contar a história de David é diferente. Se tu reparares, aqui a ênfase vai ser nos aspectos positivos de David. As coisas más de David não têm grande lugar no livro de Crónicas, no primeiro livro de Crónicas, como tiveram lugar nos livros de Samuel e nos livros de Reis. Porquê? Porque o autor de Crónicas quer apresentar David simplificado e, sobretudo, um David bom. Porquê? Porque é que o autor das Crónicas não está a ignorar o mal que David fez. Ele não está a fazer revisionismo histórico, mas é verdade que ele quer apresentar David de uma maneira tão positiva que suscite a fome nos leitores por um novo David. Então, a pessoa que vai ler estes 2 livros de Crónicas, ao ouvir a história de David, contada sobretudo pela positiva, tem uma maquete de um novo David.
Já estás a ver onde é que vamos chegar. Qual era o novo David que os judeus deveriam esperar? O Messias. Então, o primeiro livro das Crónicas volta a contar a história de David de uma maneira positiva para que se deseje, quem lesse, quem ouvisse este texto, desejasse por um novo David, o Messias. Já o segundo livro, passa aí para o segundo livro, força. O primeiro tem 29 capítulos, o segundo livro das Crónicas. O segundo livro das Crónicas mostra os descendentes de David e foca só nos reis do Reino do Sul. Portanto, os reis do Reino do Norte não entram aqui, não racham lenha neste livro. E quando mostra os descendentes de David, portanto, os reis que vieram, Salomão e por aí fora, que vieram de David, eles ficam muito claramente divididos entre os reis bons e os reis maus. Hoje nós lemos, já vamos voltar ao texto, lemos o rei Asa, que em comparação com os maus é bom. E porquê que essa separação é feita de um modo tão claro nos livros de Crónicas, de uma maneira que não é feita da mesma maneira nos livros de 1º e 2º Samuel e 2º livro de Reis? Porquê que aqui a divisão entre os bons e os maus é mais clara? Porquê? Porque, uma vez mais, o autor queria que as pessoas que lessem e ouvissem este texto compreendessem a diferença que faz em saber ouvir a lei de Deus e obedecer-lhe e não obedecer à lei de Deus. Compreendes a ideia? Tudo está muito mais simplificado nestes livros, porque aquilo que o autor deseja é que a pessoa, quando acaba de ler, fique mesmo impressionada pela diferença entre um rei bom e um rei mau e diga assim, eu quero estar no grupo dos bons. Eu quero dar-me bem, eu não me quero dar mal. E por causa disso mesmo eu preciso de ouvir a lei. O desafio, uma vez mais, é o presente, testado pela relação do leitor com a lei de Deus. Encontras essa frase aí. Quando tu acabas de ler o livro, uma vez mais percebendo a diferença entre bons e maus, é o presente. Porque, em grande parte, o presente que o povo estava a viver não parecia ser o reflexo imediato de apenas termos os prémios por fazermos as coisas boas. Okay? Portanto, tu lês o livro, tens uma separação muito bem feita entre as pessoas que fazem bem e as pessoas que fazem mal. É importante tu ouvires a palavra de Deus para fazeres parte das pessoas que se dão bem, mas ainda assim o problema é o presente. As expectativas não estão a ser atingidas. Essa, vamos dizer assim, é a certa angústia que é vivida neste momento. Interessa-nos, por isso, abreviar o espírito destes dois livros, voltando lá. E agora é o último texto que eu peço que tu vás, ao segundo capítulo, ao segundo livro das Crónicas, capítulo 15, onde nós tivemos para voltar rapidamente ao verso que nós lemos, ao verso 8. Estou a ler agora noutra tradução, segundo o livro de Crónicas, capítulo 15, verso 8. Agora na tradução de João Ferreira de Almeida, mas a chamada século XXI, e diz assim: quando Asa, rei, ouviu essas palavras, que eram as palavras do profeta, a profecia do profeta, filho de Obed, animou-se e atirou fora os ídolos odiosos de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Quando me estava a preparar para esta mensagem, esta até foi uma dica que o Filipe me deu. O pastor Filipe deu, olha, este verso talvez seja bom para nós nos dedicarmos e enfatizarmos a importância do saber ouvir. Porquê? Porque tu encontras aqui o reinado de Asa como um reinado de um rei bom num exemplo conturbado. Porque repara, recua aí até o verso 6. Mesmo capítulo, verso 6. Pois nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus as havia perturbado com todo o tipo de aflição. Asa não é um rei bom em tempo fácil. Asa é um rei bom em tempo difícil. E assim o contraste da qualidade dele ainda sai mais elogiado. E Asa está a ser elogiado também precisamente porque ele faz o quê? Ele ouve a palavra de Deus. Ele sabe ouvir a palavra de Deus. Vai aí ao capítulo 15, verso 1. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Azarias era um profeta que Deus estava a usar para chamar o poder político de volta a Deus. Porque este é um tema clássico nas Escrituras e no Velho Testamento em particular. Até quando os reis são os reis que representam o bom povo de Israel, os reis afastam-se de Deus. Quem é que são as figuras que Deus levanta para ir chamar a atenção dos reis? São os profetas. Por isso é que os profetas têm geralmente uma fibra anti-poder, anti-sistema.
Quem é que foi o homem antissistema? Quem é que foi o homem que estava a trazer a mensagem de Deus, que Deus usou no reinado de Asa? Precisamente, Azarias. E Azarias é ouvido pelo rei Asa. E é ouvido, tu sabes isso, porque é dito logo no verso 1 e no verso 8. E depois também há um elogio que é feito a Asa por aquilo que é dito no verso 12. Olha aí o verso 12. E eles fizeram uma aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Esta linguagem, todo o coração e toda a alma, é uma linguagem que o Velho Testamento promove para te dizer que nós precisamos de buscar Deus com tudo o que há em nós, com o melhor do nosso cérebro, com o melhor da nossa vontade, com o melhor do nosso coração. Precisamos buscar Deus com tudo o que há em nós. E é isto que Asa dá um exemplo de ter buscado Deus assim. E ele exprime esta fé, esta crença em Deus como? Vai ao verso 14. E eles prestaram juramento ao Senhor bem alto, com júbilo, ao som de trombeta e cornetas. Logo, abreviando muito, o exemplo que o rei Asa é, a partir do seu exemplo importa, até na confusão, porque ele vivia numa época confusa, saber ouvir. Até na confusão saber ouvir e audivelmente confiar em Deus de coração e alma, através de uma disciplina renovada de adoração. Encontras essa frase aí? A partir do rei Asa importa, até na confusão tu saberes ouvir a palavra de Deus. Nós não somos crentes por termos a garantia que ouvir Deus nos livra de épocas confusas ou conturbadas. A tua fé não se verifica pelo facto, olha, nada toca ao Tiago, corre-lhe sempre tudo bem. Nunca o ouvi metido no meio de uma confusão. Ninguém acredita mais em Cristo por ter sempre lugar para estacionar quando chega aos lugares. Ninguém acredita mais em Cristo por, sendo casado, não ter problemas no casamento. Ninguém acredita mais em Cristo por, tendo filhos, não ter problemas com os seus filhos. A fé não é da ordem de tu arranjares um modo de confusões não existirem. Porque, por exemplo, a pedagogia bíblica que aqui está a ser feita é tu perceberes como Asa é exemplar e é exemplar porque confia em Deus. Ele louva a palavra de Deus no meio do tempo confuso. Logo, até na confusão, tu precisas saber ouvir Deus. E repara, audivelmente confiar nele de alma e coração. Muitas vezes a nossa tentação, hoje, cidadãos do século XXI no Ocidente, é acharmos que quando confiamos de alma e coração em Deus, não precisamos de dar muito estrilho, não precisamos de dar muita confusão. Então muitas vezes achamos que ter a certeza de uma coisa se vê pelo silêncio. Deixa-me dizer-te, ter certeza de algumas coisas também se vê pelo silêncio. Mas há uma coisa que eu quero que tu compreendas agora que encerramos o Velho Testamento. A confiança em Deus no Velho Testamento, ela aparece sempre expressa audivelmente. Ela é uma coisa que os ouvidos notam. É por isso que tu sabes que a Bíblia tem uma preferência pelo ouvir em relação ao ver. É óbvio que todos nós gostamos de ver e não ser cegos. Mas tu sabes que quando lês a Bíblia, os olhos aparecem como órgãos que mais facilmente se enganam do que os ouvidos. É por isso que o Novo Testamento vai dizer que a fé vem pelo ver? Não, a fé vem pelo ouvir. É por isso que nós somos protestantes. Ainda em 2024. É por isso que na nossa casa de oração não há imagens. Porque nós sabemos que o olho é um órgão de menos confiança do que o ouvido. Isto não quer dizer que nós não nos enganamos pelos ouvidos. Mas compreendes o que está aqui em causa? Significa que um Deus que é palavra precisa de ser ouvido e que nós respondemos a um Deus que é palavra feita pessoa em Jesus, também dando-nos a ser ouvidos. É por isso que eu compreendo que numa cultura católica mais dada à interioridade, à calma, ao mistério, parece que nós evangélicos somos sempre uma cambada de espalhafatosos. Mas porquê é que nós somos espalhafatosos? Porque passamos a ver a Bíblia e vemos que confiar em Deus se ouve. Por isso mesmo, até na confusão tu sabes ouvir e audivelmente confias em Deus de coração e alma. Como? Através de uma disciplina renovada de adoração.
Os grandes reis, naquela altura conturbada da história, eles fazem reformas religiosas, eles renovam o culto. Porque a renovação do culto é o resultado natural de ouvir a palavra de Deus e aceitá-la de coração. É assim que o presente não tem de se envergonhar das glórias do passado. Para aqueles que, como eu faço parte desse grupo, para aqueles que, como eu, têm uma tendência mais nostálgica, mais melancólica, tenho dito isto, não é? Ouço muitas vezes a Ruth a dizer que eu vivo no passado. E eu digo sempre, eu não conheço melhor lugar para viver senão no passado. O presente não é grande coisa e no futuro eu também não confio muito, percebem? Eu acho que o passado, ao menos, a gente idealiza e é sempre um sítio agradável. No outro dia falava isto com o Daniel, não é? Há mais alguém que goste sobretudo do passado nesta igreja? Eu sou desse, eu vivo no passado. Eu não confio no presente, acho que é um lugar muito mal frequentado, geralmente, e o futuro ainda menos. Mas percebem, o ponto aqui está, e que agora falo contra esta minha fraqueza, e é por isso que a Ruth tantas vezes me avisa, mas de facto o problema está em que muitas vezes nós embelezamos o passado, nós idealizamos o passado, vocês caem no mesmo erro em que eu caio. Porquê? Precisamente porque não estamos a ter a fé de receber a palavra de Deus, de aceitá-la no coração, e de responder-lhe audivelmente através de um culto renovado. Sabes qual é o segredo para tu viveres no passado? É não precisares de cultuar Deus em Jesus Cristo. Não precisares de depender do Espírito Santo. É por isso que as nossas vidas às vezes são museus, meus queridos irmãos. Nós falamos com um gozo acerca das coisas que nos aconteceram. Porquê? Porque a adoração no culto a Jesus não nos está a renovar. Quando tu estás no culto, adorando a palavra que se fez pessoa em Jesus Cristo, é mais difícil para ti mistificares o passado. Deixa-me dar-te um exemplo breve. Ainda hoje estava a ler alguns dos testemunhos do próximo grupo de irmãos que se vai tornar membro de igreja, enquanto os músicos ensaiavam, e aqueles testemunhos tocaram o meu coração. E estava a pensar, uau, que coisa boa é esta, estarmos numa igreja onde vem gente de fora e falando do seu passado com Cristo, nos faz acreditar no presente e no futuro. Isso abre o nosso presente, porque nós não sabemos o que é que Deus vai fazer. Isto não é acerca das glórias que nós domesticamos e apaparicamos no passado. É acerca daquilo que Deus vai fazer. Ora, quando Crónicas encerra a história de tudo, ele acentua a qualidade que há em saber ouvir a palavra de Deus. O rei Asa é elogiado porque ele soube ouvir a palavra de Deus. Este princípio simplificador de toda a história da amizade entre Deus e Israel é agora prolongado no facto de esta palavra fez-se pessoa. E uma vez mais, eu e o Filipe e qualquer pregador que fala acerca do Velho Testamento precisa dizer isto. Se estes irmãos deram passos de fé quando o Messias estava por vir, os nossos passos de fé têm toda a razão para serem ainda mais firmes agora que o Messias já veio. Porque naquela altura eles ainda esperavam o Messias. Mas nós sabemos que Jesus já veio. Portanto, toda aquela relação intrincada que havia entre a história dos judeus e Deus através da sua lei, o povo, as coisas corriam bem quando o povo seguia a lei, as coisas corriam mal quando o povo se afastava da lei. Tudo isso foi um intensificar para a cena final que resolve tudo, que é quando a própria lei veio. Por isso é que Jesus diz que ele não vinha revogar a lei, ele vinha cumprir. Na nossa tradução portuguesa, nem um i ou um til se perderá da lei. Nada se perde da lei. Porquê? Porque o melhor da lei não eram as regras que às vezes zelosamente os judeus cumpriam ou outras vezes negligentemente desprezavam. O melhor da lei era o caminho que ela apontava para se encarnar em Jesus. O melhor da palavra no Velho Testamento é tu compreenderes como toda essa palavra se concretiza e culmina em Jesus. E nós temos uma vantagem imensa sobre estas pessoas, porque nós sabemos que Jesus já veio. Ele morreu, ele ressuscitou pelos nossos pecados. Logo, encerrando hoje o Velho Testamento, interessa compreender o seu fôlego na entrada do Novo Testamento. E eu quero já desafiar, ok? Se tu és daqueles mesmo crentes, daqueles mesmo que foram salvos, mesmo, lê o Evangelho de Mateus para a semana, está bem? Para quando chegarmos aqui no domingo, tu estares contextualizado. Lê.
Lê, são 28 capítulos, lê-se num instante. Lê o Evangelho de Mateus, porque há uma coisa que eu quero que tu compreendas, que é este fôlego do velho na entrada do novo. Deixa que a tua alma e o teu coração cheguem aos ouvidos dos outros, através de Jesus anunciado em voz alta. De pouco servirá se tu recebes Jesus e o guardas. Mas aquilo que nós vimos no exemplo de Asa, que queremos imitar, é receber Jesus, receber a palavra de Deus e responder audivelmente ao tesouro que nós recebemos. Repara, nós já nos comportamos dessa maneira em relação a qualquer coisa que nós gostamos. Eu sei que há diferenças no temperamento das pessoas aqui na igreja. Há uns que serão mais introvertidos, mais faladores, outros menos, certo? Mas a verdade é que quando tu estás com alguém que amas e gostas muito de alguma coisa, tu vais falar à pessoa que amas acerca da coisa que amas também. Portanto, não é possível encontrar o maior tesouro em Jesus e ser altamente púdico ou silencioso acerca desse tesouro. Por isso mesmo eu quero convidar-te a tu, agora que chegamos ao final do Velho Testamento, poderes antecipar a leitura de Mateus, compreendendo como todo aquele espaço de espera, 400 anos em que a revelação bíblica se ausentou, tu perceberes a enxurrada maravilhosa que é quando Jesus chega. E assim, na próxima semana, tu vais estar a ler o Evangelho de Mateus, marcado por toda a espera, por toda aquela complicação, por toda aquela expectativa que parecia frustrada. Jesus é melhor do que as nossas melhores expectativas. Porque quando Ele chega e quando Ele toca a nossa vida, o melhor dela não está no passado. O melhor dela está a acontecer. Vamos exprimir isto através do louvor. Quero convidar a igreja a poder ficar de pé. Querido Deus, obrigado por te encontrares connosco na simplicidade desta reunião. Senhor, obrigado por te encontrares connosco quando não temos nenhum truque para te mostrar, como não temos como aplacar nada em ti, Senhor, mas temos só para trazer quem nós realmente somos. Obrigado porque ao chegarmos a ti como realmente somos, tu resolves o pior que há em nós num gesto de sacrifício do teu Filho. Senhor, obrigado porque não desistes de gente má como nós, ao mesmo tempo que não desistes de nos fazer melhores. Obrigado pelo Espírito connosco, Senhor. Nós queremos pedir-te que hoje possa ser um dia de paz no nosso coração, de termos a oportunidade de descansar na Tua Palavra, de termos um dia calmo, em que descansemos mesmo, pensando, sendo essa a Tua vontade, pensando na semana de trabalho que vem a seguir, semana de estudo para outros. Ó Senhor, nós queremos levar o tesouro que temos em Ti a quem precisa dele e que ainda não Te conhece. Dá-nos por isso coragem, dá-nos ousadia, dá-nos discernimento. Ó Senhor, dá-nos nisso tudo sempre o perdão dos nossos pecados, Senhor. Não temos nada para falar se Tu não perdoares aquilo que em nós precisa de ser perdoado, Senhor. E isso nós Te agradecemos também. Recebam por isso a bênção do nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém.